Hoje é o Dia Nacional do Diabetes. A data tem o objetivo de conscientizar sobre a importância de combater a doença. Vamos falar ao vivo com o Simon Cavalcante, que está com o endocrinologista, para trazer algumas dicas de saúde aqui para a gente, não é isso, Simon? Eu sei que melhorar a alimentação é uma forma de se proteger contra a diabetes, não é verdade? É verdade, sim, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a gente sabe que a alimentação é a chave, né, para ter saúde, para se evitar um monte de doenças, entre elas aí a diabetes. Pois bem, olha só, essa é uma doença que atinge aí cerca de 20 milhões de brasileiros, ou pelo menos 10% da população, segundo o Ministério da Saúde. E o Brasil ocupa a 6ª posição no ranking mundial. Então, para a gente entender melhor o que é o diabetes, os tipos, né, e se a gente consegue evitar, eu vou conversar agora com a doutora Ingrid Lima, ela que é endocrinologista. Doutora Ingrid, boa noite. Primeiro, queria que a senhora explicasse o que é o diabetes, para depois a gente tentar entender os dois tipos, né, dessa doença. Boa noite mais uma vez. Boa noite, obrigada pelo convite. É super importante a gente falar, esclarecer a população sobre o que é o diabetes, né? Na verdade, o diabetes, existem vários tipos de diabetes. Basicamente, nós temos dois principais tipos, que são os mais conhecidos, que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Nessa doença, que é uma doença muito complexa, mas para entender de forma prática, a gente tem ou uma deficiência na secreção de insulina, que é o hormônio que, digamos assim, controla principalmente a glicose no sangue, ou a gente tem uma resistência à ação desse hormônio nos tecidos, ou uma combinação dos dois. No caso do diabetes tipo 2, a gente tem uma combinação desses dois mecanismos. Tanto o paciente tem uma resistência insulínica, que geralmente ocorre principalmente por causa da obesidade, do excesso de peso, e também tem, com o decorrer da doença, uma deficiência dessa produção de insulina. O diabetes tipo 1, na verdade, a gente tem uma praticamente falência dessa produção de insulina, e nesse caso, esses pacientes, eles precisam usar para o resto da vida insulina, né? Eles precisam repor essa insulina. Já o diabetes tipo 2, a gente pode tratar tanto com remédio, como em alguns casos mais específicos podem necessitar de insulina também no decorrer da vida. Doutora, o do tipo 1, ele é o mais raro entre os tipos de diabetes, né? Ou seja, a incidência é um pouquinho menor. O que prevalece no país é o tipo 2, que tem a ver muito com os nossos hábitos do dia a dia. Isso. A gente sabe que 90% ou mais dos pacientes da prevalência de diabetes é de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é mais raro, mas a gente sabe que existem outros tipos de diabetes que são ainda mais raros do que o tipo 1, né? O tipo 2, ele tem muito um cunho genético, mais do que o tipo 1, apesar de o tipo 1 ter uma incidência muito em crianças, começar muito na fase mais, digamos assim, mais jovem da vida. A gente sabe que o tipo 2, ele tem mais esse cunho genético, essa herança genética, e ele depende em parte dos nossos hábitos de vida. Então, como eu falei, né, aumenta a incidência com a idade, a gente vai ficando mais velho, aumenta, né, a quantidade de pessoas com diabetes, a obesidade, então o consumo excessivo de açúcar, de industrializados, hábitos de vida inadequados, como sedentarismo, consumo de álcool em excesso, né? Então, são vários contextos do nosso dia a dia que vão se somando e vão trazendo um risco aumentado para esse paciente adquirir diabetes tipo 2 no decorrer da vida. E a gente sabe que a incidência, ela vem cada vez mais em pacientes mais jovens, justamente por causa da incidência de obesidade na população. Hoje a gente tem uma parcela muito grande da população com obesidade. A gente estima aí que 60% das pessoas estão acima do peso no Brasil, mais de 60% das pessoas, né? E isso é um importante fator de risco para o diabetes tipo 2. E seria uma das formas da gente evitar desenvolver diabetes no decorrer da vida. Entendi. Doutora, muito obrigado por trazer essas informações. Está aí, é aquela questão que a gente sempre defende, né? Adotar hábitos saudáveis, tanto no que se refere à alimentação, quanto da prática de atividade física. Linda, é com você no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.